Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir o não de Deus, mas sem dúvida, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Boa noite, juventude. Como é que vocês estão? Que caminho a gente percorreu até aqui, não é mesmo? Nós já falamos lá no começo do ano sobre como a gente pode ter um solo fértil, né? Pra gente plantar a semente, a gente falou sobre um crescimento saudável, a gente falou sobre como se manter firme em meio às tempestades e os momentos de dificuldades e secas. E agora a gente está aqui no nosso último encontrão de 2020, que graças a Deus, somente a graça dele nos trouxe até aqui, para falar sobre transformação, né? A transformação que esse processo nos proporcionou, e sobre os bons frutos que a gente pode gerar para a glória de Deus a partir dessa transformação. Eu vou estar lendo aqui Salmo 122, peço para que você me acompanhe na leitura. Diz assim o texto: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém.
Que, assim como diz o texto, as nossas casas e as nossas igrejas sejam um lugar onde reina a paz do Senhor, a paz que somente o Espírito Santo pode dar, e que isso seja claro, que seja evidente a todas as pessoas, e que nós possamos fazer a diferença por onde quer que a gente passe, e que todos reconheçam que é somente a graça de Deus, a misericórdia do nosso Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Fala galera, graça e paz. Dando continuidade à nossa liturgia, eu convido os irmãos a nos acompanharem na leitura do Salmo 51, do versículo 1 ao versículo 7, que diz assim: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante teus olhos, de maneira que serás tido por juízo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci da iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo e no recôndito. Me fez conhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Amém. Que possamos ter esse entendimento, que a gente possa realmente reconhecer nossos pecados e reconhecer nossas falhas diante de Cristo. Nesse momento eu convido você a fechar os seus olhos e estar em espírito de oração nesse momento. Oremos. Pai de amor, te agradecemos, Senhor, porque apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, Tu nos ama. Tu nos dá oportunidade de melhorar a cada dia. Te pedimos também, Pai, que movidos pelo Teu Santo Espírito nós possamos reconhecer as nossas falhas. Movido pelo Teu Santo Espírito, Senhor, nós possamos gerar em nosso coração o desejo de melhora, o desejo de ser melhores como pessoas, como irmãos, como filhos, maridos, pais, profissionais e principalmente como servos, como cristãos. Pai, te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos pecados que nós cometemos, aqueles pecados que são denominados como pecado de estimação. Te pedimos, Senhor, livra-nos dele, que o Senhor possa retirar toda a seta inflamada, todo o dardo, Senhor, que foi lançado sobre nossas vidas, que possa cair por terra e que nós possamos viver, Senhor, e trabalhar nesse processo de purificação para que nós possamos viver mais alvos do que a neve, para que no dia que guardarmos a nossa fé, Senhor, chegarmos ao final da nossa batalha aqui na terra, nós possamos estar tranquilos, desfrutar, Senhor, da Tua presença, desfrutar, Senhor, da Tua morada. Pai, mais uma vez, te pedimos perdão porque muitas vezes somos motivados por algo inconsciente, apenas pela carne, nós não pensamos, nós não olhamos as circunstâncias, não olhamos o que aquilo pode acarretar para, para nós, o que possa acarretar, Senhor, para nossos irmãos, para o Teu nome. Te pedimos perdão, te pedimos, Pai, que o Senhor perdoe as nossas transgressões, que o Senhor perdoe, Senhor, cada ato de injúria que nós já cometemos, cada falha que nós já cometemos diante de Ti, diante dos nossos irmãos. Que nós possamos reconhecer a nossa pequenez, nossa fragilidade, Senhor. E que, acima de tudo, nós possamos reconhecer que nós somos Teu povo, nós somos escolhidos, nós somos o sacerdócio real, Pai. A nação santa e devemos nos manter santos aqui na terra. Nós sabemos que é difícil, que são muitas provações, somos tentados de todas as formas possíveis, Pai, mas que nós possamos nos apegar a Ti, que nós possamos buscar a Tua face e Te contemplar, Senhor, para que nós possamos vencer essas tentações, possamos passar por cima de tribulações, mas que nós também tenhamos em nosso coração e em nossa mente, Senhor, que não somos nós, mas é o Teu Santo Espírito. É o Senhor que nos leva, é o Senhor que vai à frente abrindo o caminho. Que nós possamos entender isso, Pai. Que nós possamos ter em nossos corações o desejo de servir,
nós tenhamos em nosso coração, Pai, cada dia nos sentimos motivados, Senhor, para buscar engrandecer o Teu nome e trabalhar na Tua seara. Te pedimos também, Pai, uma bênção especial sobre nossas igrejas, sobre nosso presbitério, sobre o nosso país, sobre o Rio de Janeiro, Senhor, que se aproxima das eleições e que a pessoa que o Senhor já levantou, Senhor, para gerenciar o nosso município, que ela tenha sabedoria, tenha discernimento e que ela possa estar voltada, Senhor, a ouvir a Tua palavra, a ouvir o Teu querer. É o que nós pedimos, Pai, é o que o Teu povo clama, é o que o Teu povo pede perdão. E pedimos mais uma vez, Senhor, abençoe nossa juventude, abençoe a Tua igreja, Pai, não apenas a igreja presbiteriana, mas a Tua noiva, Senhor, que está se preparando para o Teu regresso. É isso que nós pedimos, nós te agradecemos, nós te louvamos por isso, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém.
Meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver. Tua face eu quero ver, quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no santo dos santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de Deus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sob o trono está, soberano Criador, por sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou-me a comunhão. Digno é o Senhor,
ofertarem junto conosco seus dons, seus talentos, a sua energia de juventude e de mocidade, porque a seara do Senhor precisa, a sua igreja precisa, a Federação Rio Norte precisa de vocês. Então, ofertem o que vocês têm, ofertem seus dons na música, seus dons na comunicação, seus dons na internet, seus dons em coisas financeiras. Só ofertem, cheguem na gente, nos procurem, conversem, que a gente vai achar uma solução para que você possa trabalhar, para que você possa doar os seus talentos e juntos fazermos uma igreja forte, uma federação forte. Sem mais delongas, vamos lá ler 2 Coríntios 9, do versículo 6 ao versículo 8, que diz assim: E isto afirmo, aquele que semeia pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Amém. Que tenhamos em nossos corações e em nossas mentes que Deus não precisa da nossa barganha, que Deus não precisa da nossa doação apenas quando nós precisamos ou apenas quando estamos desesperados. Que possamos ofertar a Cristo o que temos de melhor, as nossas primícias. Que podemos ofertar a Cristo o nosso viver, não apenas financeiro, mas o nosso coração, os nossos dons, tudo o que temos e tudo o que somos, que possamos ofertar a Deus. E nesse momento eu convido vocês a fecharem seus olhos e acompanhar-nos e estarmos conosco em espírito de oração. Oremos. Pai de amor, te agradecemos porque Tu nos ama. Te agradecemos porque Tu nos cobre com Tua graça, com Tua bondade, com Teu amor. E não nos cobra nada disso. Te pedimos também, Pai, humildemente, que Tu aceite nosso louvor, que Tu aceite nossas ofertas, sejam financeiras, sejam elas apenas a nossa energia, a nossa força, mas que seja de coração, que Tu aceite, que Te agrade, que nós possamos estar dispostos a viver, Senhor, de uma vida de entrega a Ti. Nós estejamos dispostos a viver uma vida de amor, de gratidão e de louvor, Senhor, ao Teu santo nome. Pai, pedimos que o Senhor retire de nossos corações toda barganha, toda angústia, toda tristeza, e que o Senhor supra nossas necessidades, Pai. Nós não sabemos o que cada um das pessoas que nos acompanham nesse momento passam, necessitam, mas Tu sabes, Senhor, Tu conheces nossos corações, Tu conheces o nosso íntimo. E eu Te peço, Pai, que o Senhor possa suprir, seja na questão bem material, na questão espiritual, financeira, sentimental, que o Senhor possa suprir. Te pedimos também que o Senhor abra a porta de emprego, Senhor, para aqueles que necessitam, oportunidade de estudos para aqueles que almejam. Pai, que nós possamos nos tornar pessoas e servos melhores. Nós possamos ser verdadeiros cristãos. Nós possamos ser, Senhor, verdadeiros servos. Te pedimos uma bênção especial sobre nossas igrejas, sobre nossa juventude. E te pedimos, Pai, que o Senhor abençoe a Tua federação, abençoe o Teu povo, Senhor, espalhado sobre a face da terra, que passam por necessidades, que passam por dificuldades. E realmente só Tu sabes, Senhor. E que o Senhor possa ir à frente de nossas batalhas, que o Senhor possa ir à frente e nós possamos estar juntos a Ti de mãos dadas, Senhor, descansando e agindo mediante a Tua vontade. Pai, mais uma vez pedimos perdão pelas nossas falhas e pedimos que o Senhor nos ajude a crescer, Senhor. Nos ajude a nos tornar pessoas melhores, Senhor, diante a Ti. Que nós possamos Te agradar. Te pedimos perdão
mais uma vez. É o que nós te pedimos, que nós te agradecemos, Pai. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor.
Pessoal, agora chegou o momento, o ápice do nosso encontrão, onde vamos ouvir o que Deus tem preparado para a gente, continuar com essa comunhão, e desde já agradecemos ao licenciado Fábio por ter aceitado o convite de estar falando no nosso encontrão desse mês. Vou fazer uma oração agora, que Deus possa falar no coração de cada um, amém? Pai, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por mais um encontrão, Deus. Muito obrigado porque temos liberdade, ó Pai, e temos livre acesso a Ti, Deus. Muito obrigado porque temos o privilégio de abrirmos a palavra, ó Pai, de cantar louvores e de pregar o Teu Evangelho. Nos abençoe agora, Pai, durante essa mensagem, que possamos ouvir, ó Pai, aquilo que o Senhor colocaste no coração do Teu Filho, do Teu servo, Pai. Abençoe ele, que ele possa ser usado por Ti, e que nós possamos, ó Pai, acabar esse encontro mais edificados, prontos a te servir, ó Pai, e com mais paixão, Pai, mais amor pela Tua palavra. Abençoa seu filho, seu servo, sua família. Fala conosco, perdoa nossos pecados, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Olá, meus amados irmãos, amada Igreja de Cristo, jovens amados de Deus. Louvamos a Deus por estarmos aqui reunidos nesse encontro maravilhoso, nesse encontro que agrada ao coração de Deus, com o único objetivo de adorá-lo, de reconhecer a sua soberania sobre as nossas vidas, e isso tudo é muito bom. Eu sou o licenciado Fábio Constantino, saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é? Esses encontros, esses eventos já vêm tratando ao longo do ano assuntos bíblicos que visam o crescimento do povo, não é? Que o povo venha a andar como fruto agradável a Deus e que gerem frutos agradáveis a Deus. Isso tudo é muito bom, louvado seja o nome do nosso Deus por isso. E nesse momento da palavra, eu quero estar tratando com os irmãos. Eu trago a mensagem da palavra do Senhor que vem tratar sobre pensamentos transformados, né? Uma forma de enxergar a nossa vida e o mundo em que vivemos com um pensamento transformado pela palavra do Senhor e pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas, não é? Isso tudo é muito bom. Então eu convido a todos para fechar os seus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus para que Ele nos abençoe nesse momento e que recebamos a palavra dEle com nossos corações abertos, alegres, para que Ele verdadeiramente fale aos nossos corações. Feche seus olhos. Pai querido, Pai celestial, nós louvamos ao Teu nome, Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és majestoso. Tu és poderoso, Criador de todas as coisas. Tu és aquele que governa toda a sua criação, Pai. Governa as nossas vidas. E nós somos extremamente privilegiados por conhecer ao Senhor. Privilegiados por conhecer a Jesus, o nosso Salvador. Reconhecê-lo verdadeiramente como nosso Salvador, Pai. E desta feita estamos aqui reunidos como corpo de Cristo para adorá-lo, para receber do Senhor a Tua palavra, Senhor, e que ela venha fazer morada em nossos corações, que ela venha conduzir as nossas vidas e transformar os nossos pensamentos, a nossa forma de enxergar o mundo, Pai, com uma visão que agrade o Teu coração. Ó Senhor, que nesse momento o Senhor esteja falando aos nossos corações, Pai. Que nesse momento nós saiamos daqui repletos da Tua palavra, Deus. Esse é o nosso maior desejo, Pai. Por favor, e que isso tudo seja para a honra e glória do Seu nome, Deus. Pai, eu sou apenas um mensageiro aqui, Deus. Sou apenas uma ferramenta nas Tuas mãos, Pai. Então, usa-me, Deus. Usa-me para que a Tua mensagem seja entregue para aqueles que estão assistindo, para aqueles que estão ouvindo, Deus. E que a Tua mensagem, Deus, fale ao coração de cada um, conforme a Tua vontade. Esse é o nosso maior desejo, Deus, aqui reunidos. É o nosso maior desejo, Pai, fazer a Tua vontade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero então compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor, que está no segundo livro das Crônicas. Isso mesmo, segundo livro das Crônicas, um único versículo, o versículo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados
e sararei a sua terra. Queridos, esse é um belíssimo versículo da palavra do Senhor, possivelmente um dos mais conhecidos e um dos mais agradáveis do segundo livro das Crônicas. Ele ocorre no momento em que Salomão termina a construção da casa do Senhor. E Salomão então ora a Deus pelo seu povo, ora a Deus pelo povo de Deus. E então Deus responde pela segunda vez a oração de Salomão. E ele traz nesse belíssimo serviço, nesse belíssimo versículo, orientações para o povo que dirigem a conduta deste povo para que eles recebessem bênçãos, para que eles recebessem a bênção do Senhor, para que eles recebessem a presença de Deus, uma postura, uma orientação de Deus para uma postura do povo diante do Deus Altíssimo, para que as mais ricas bênçãos do Senhor fossem com esse povo. Mas ao analisarmos este versículo, à luz da palavra do Senhor, trazendo para o nosso entendimento aquela mensagem que Deus tem para nós nesse momento, que trata sobre um pensamento transformado, pensamentos que conduzem a nossa vida de uma forma transformada, a forma de enxergarmos a vida cristã, a forma de enxergarmos esse mundo em que vivemos temporariamente de uma forma transformada. Quando observamos esse versículo, nós tiramos ensinamentos profundos de quem somos e o que fazemos aqui. Porque esta mensagem de Deus é uma mensagem para uma nação, não é uma mensagem simplesmente individual, uma nação. É uma mensagem universal para o povo de Deus. E isso é maravilhoso, porque vai falar aos nossos corações. Eu tenho plena certeza disso em nome de Jesus, que vai falar plenamente em nossos corações sobre um pensamento transformado, a forma como nós devemos enxergar a vida e as coisas de Deus enquanto estamos aqui na terra. E por falar em pensamentos, queridos, quando nós pensamos em pensamentos, nós precisamos entender o que é pensar, o que o pensamento gera em nossas vidas. Então, se formos procurar na internet o que é pensar, nós vamos encontrar assim: pensar permite aos seres humanos modelar suas percepções do mundo ao redor de si. A forma, quando nós pensamos, nós passamos a observar as coisas ao nosso redor e isso então modela a nossa forma de viver, como lidar, uma forma efetiva e de acordo com as suas metas, planos e desejos. Então, quando eu li isso, queridos, eu pensei em fazer um quebra-gelo aqui com vocês. Você que está nos assistindo, eu quero fazer um quebra-gelo com você. Eu vou te fazer uma pergunta e vou contar até 5 segundos. Você individualmente vai pensar de forma rápida uma resposta para essa minha pergunta, tá? A pergunta é essa: qual a sua maior meta? Qual o seu maior plano, o plano mais eficaz que você tem para a sua vida? Qual o seu maior desejo? 5, 4, 3, 2, 1. Tempo encerrado. Queridos, se você respondeu qualquer coisa diferente de que a sua principal meta é amar a Jesus, agradar o coração de Deus e um dia estar na glória celestial, adorando eternamente ao Pai. Se você respondeu qualquer coisa diferente de que o seu plano é servir ao Senhor aqui na terra, de ser um fruto agradável a Deus, ou então a resposta, qual o seu maior desejo? Se a sua resposta foi qualquer coisa diferente de que o seu maior desejo seja servir ao Senhor, de um dia estar na glória, de demonstrar o seu pleno amor por Jesus, o nosso Salvador. Se para essas perguntas aqui, a sua resposta foi qualquer coisa diferente disso que eu falei, não quer dizer que você não seja um cristão genuíno ou que você não tenha a sua vida transformada. Não quer dizer isso, não quer dizer que você verdadeiramente não ame Jesus ou não creia que Ele é o seu Salvador. Mas talvez os seus pensamentos, os nossos pensamentos, se as nossas respostas são diferentes disso, talvez os nossos pensamentos não estejam equalizados com aquilo que Deus tem para nós. Equalizados com uma vida transformada. Equalizados com um pensamento verdadeiramente transformado. Porque quando nós paramos para refletir sobre o que é um pensamento transformado, nós vamos concluir que
pensar de forma transformada pela palavra do Senhor, pensar de forma transformada pelo Espírito Santo, de forma que o Espírito conduza a nossa vida de uma forma que agrade o coração de Deus. Quando nós entendemos isso verdadeiramente, nós vamos entender que todas as coisas não estão acima de um desejo ardente de servir a Jesus, de amar a Jesus sobre todas as coisas, de desejar um dia estar na glória. Não há nenhum problema, queridos. Não há nada de errado em sonhar em comprar a casa própria, em terminar a sua faculdade, fazer uma pós, um mestrado, um doutorado. Não há nada de pecaminoso nisso. Não há nada de errado. Mas a minha pergunta é: qual a sua maior meta? Qual o seu maior plano? Jovens, qual o seu maior desejo? Qual o seu plano mais eficaz para realizações na sua vida? A minha pergunta foi essa. Tudo isso que eu respondi aqui como exemplo está correto. Comprar a casa própria, terminar a minha faculdade, que Deus me deu uma boa esposa, um bom marido, para que eu realize então um casamento agradável ao coração de Deus. Todas essas coisas são pensamentos cristãos, não há problema nenhum nisso. Mas aquele que tem um pensamento verdadeiramente transformado deve buscar em primeiro lugar, abrir mão do seu próprio eu, para agradar o coração de Deus. Deus tem que estar inserido na sua equipe. Deus tem que estar inserido nos seus sonhos, nas suas realizações. Deus tem que estar inserido em seus projetos. O seu primeiro projeto de vida deve ser agradar o coração de Deus em todas as outras coisas que você fizer. O seu primeiro projeto de vida deve ser reconhecer que Jesus é o seu Salvador e inseri-lo como um sonho de agradá-lo diariamente. Isso deve estar inserido na sua rotina diária. Então, a título introdutório, meus irmãos, jovens amados de Deus, todos os seus sonhos, metas e desejos devem estar abaixo de um ardente desejo de servir ao Deus. Então, por que eu estou falando isso a título introdutório? Nós vamos entender, nós vamos observar esse versículo 14 e nós vamos entender que nós fazemos parte, verdadeiramente somos um povo separado. Você que crê em Jesus como seu Salvador, você é, sim, uma pessoa separada, um servo de Deus e faz parte de uma nação santa. Olha aí, a gente já começa a entender o que nós vamos falar nesse momento. Então, queridos, ao recebermos essa mensagem da palavra do Senhor, essa mensagem de Cristo, nós temos aqui a oportunidade de explorarmos à luz da palavra uma compreensão de quem somos por um pensamento transformado, né? E para nós alcançarmos esse objetivo que eu tenho com vocês hoje, eu quero que vocês entendam uma coisa. Nós somos um povo. Aqui na Terra, geograficamente falando, nós somos um povo. Se eu disser para você, mora onde? Se eu perguntar para você, mora onde? Você vai falar, mora no Brasil. Então você é brasileiro, né? Se você mora na Holanda, você é holandês. Se você mora nos Estados Unidos, você é americano. Se você mora na China, você é chinês. Nós que somos brasileiros, nós moramos no Brasil e temos então esse nome. Nós temos um nome, nós somos brasileiros. Sendo brasileiros, então, fazemos parte de uma nação, a nação brasileira. Temos uma bandeira que representa a nossa nação, o nosso povo. Se perguntarmos, o que o povo brasileiro faz? Que tipo de costumes eles têm? Nós vamos saber. O povo brasileiro possui muitos costumes. O povo brasileiro possui sentimentos, né? Carioca, paulista, praia, sol. E aí vem aqueles diversos pensamentos que muitos são bons, mas muitos também são ruins, que são ligados à nossa nação brasileira. Né? Temos nossos costumes e somos uma nação. A nação brasileira, como nós já falamos. Mas quando nós então entramos nesse versículo que nós lemos, o versículo 14 começa dizendo assim: se o meu povo. Nós precisamos entender, queridos, que antes de sermos um povo brasileiro, nós que conhecemos Jesus como nosso Salvador, somos uma nação santa. Somos um povo separado. Nós fazemos parte da Igreja Universal de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. E quando nós observamos este versículo, olha como Deus trata o seu povo. Deus fala assim com Salomão: se o meu povo,
que se chama pelo meu nome. Olha só, esse é o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês. Nós somos uma nação santa. Jovens, vocês são uma nação santa. Isso é um pensamento transformado. Isso é um pensamento em comunhão com a palavra de Deus. Nós ouvimos muitas vezes isso nas igrejas, mas saímos das igrejas e vivemos como se fôssemos brasileiros. Precisamos entender que antes de sermos brasileiros, antes de dissermos que moramos no Brasil, nós precisamos verdadeiramente declarar que somos nação santa, somos um povo e temos um nome. Antes de sermos brasileiros, nós somos chamados povo de Deus, o povo que se chama pelo nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Isso é um exemplo de pensamento transformado. Entendermos que quando falamos eu estou aqui de passagem, é porque estamos brasileiros. Mas nós que conhecemos Jesus como nosso Salvador, que reconhecemos e aceitamos isso em nossas vidas, nós fazemos parte então de uma nação santa, de um povo escolhido de Deus. E nesse momento em que Deus fala com Salomão, ele começa tratando do povo desta forma: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então, antes de você ser brasileiro, meu irmão, antes de você fazer parte de uma nação geográfica aqui no planeta Terra, nós fazemos parte de uma nação santa. E como um pensamento transformado, entendimento à luz da palavra e do Espírito Santo de Deus, nós precisamos entender que somos um povo chamado pelo nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Esse é o nome do nosso povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Esse é o primeiro ponto que eu preciso que nós entendamos. Deus quer que nós entendamos isso. João capítulo 1, versículos 11 a 13 diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Esses somos nós. Nós que cremos no nome de Jesus, nós que cremos em Jesus como nosso Salvador. Nós então somos o povo de Deus. Então você, meu irmão, sinta-se acolhido nesse momento com essa palavra. Por meio de um entendimento, por meio de um pensamento transformado, você então precisa começar a abrir o ângulo de visão. Por meio de uma cosmovisão teu-referente, uma cosmovisão, você começa a olhar o mundo e não mais se achar tão brasileiro. Acima de tudo, você é nação santa, você é um povo escolhido. É por isso que muitas vezes nós não compactuamos com muitas coisas que a terra ensina, que a terra mostra. O Espírito Santo de Deus começa a incomodar o nosso coração para coisas mais altivas, para coisas que agradam o coração de Deus, que geram frutos agradáveis ao Pai, Criador de todas as coisas. Então, queridos, somos um povo que tem um nome. Não é brasileiro. Somos sim brasileiros por acaso. Por acaso nascemos aqui no Brasil, somos chamados brasileiros. Mas antes de tudo, somos um povo, o povo de Deus. E temos um nome. O nome do nosso povo é Jesus Cristo. Somos chamados pelo povo de Jesus Cristo, filhos de Deus. Esse então é o nome da nossa nação, né? A nação no latim quer dizer natus, nascido. E nós acabamos de ler aqui em João que por isso que nós somos chamados filhos de Deus. Nós não nascemos, como diz aqui João, capítulo 1, de 11 a 13, o versículo 13 diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. É por isso então que fazemos parte de uma nação santa. Tome posse desse privilégio. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, no momento em que nós fomos aceitos e recebidos nesta nação santa, que se chama pelo nome de Jesus Cristo, nós ainda assim estaríamos aqui de passagem.
nós estaríamos caminhando para a morte eterna. Mas ao sermos aceitos nessa nova nação, tendo uma visão transformada, um pensamento transformado, passamos a entender que o nosso verdadeiro lugar não é no Brasil, não é na terra, mas é na guarida celestial, na presença de Deus, adorando, e por isso somos um povo, então, reforçando, chamados pelo nome de Deus, pelo nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que bom, meus amados, que bom quando nós entendemos essas coisas, que bom quando nós começamos a entender, então, que fazemos parte de uma nação santa, né? E temos então um nome. Mas dando continuidade ao que Deus fala, aqui no versículo 14, se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Olha o que Deus está falando aqui. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Como eu falei no início, toda nação tem os seus costumes particulares. Tem uma bandeira. Nós que somos nação santa, nós que somos povo escolhido de Deus, também temos os nossos costumes. Eu não sei, eu queria exemplificar aqui, e essa palavra sendo para jovem, eu gosto muito de falar isso. Eu não sei onde que está escrito, sabe? Que a alegria de um povo, a alegria de uma nação está em realizar a prática sexual desenfreadamente, passar a noite fora, de respeitar os pais, beber com os amigos alegremente, no outro dia não se lembrar e se recordar de nada. Trair as esposas, trair os maridos, como se fosse um autoritarismo, eu posso fazer tudo porque eu sou autossuficiente. Porque a nação geográfica, as nações aqui na Terra, infelizmente, caminham a passos largos para esse tipo de pensamento. Eu trabalho com muitos jovens, no meu trabalho tem muitos jovens de 19 a 27 anos. E eles entram, quando eles entram nesse ambiente de trabalho, muitos é o primeiro emprego. E quando eles entram, muitos não tinham nada lá fora. E quando eles chegam lá e começam a receber o seu primeiro salário, parece que tem uma lista guardada de coisas que eles precisam fazer para que se tornem homens, para que verdadeiramente gozem na plenitude da alegria da vida aqui na terra. Eu não sei aonde está escrito, eu não sei aonde regulamenta que essas coisas que eu falei, prática sexual desenfreada antes do casamento, falta de dedicação à família, reconhecimento de assexualidade, eu não sei onde está escrito que isso é o exemplo de alegria e felicidade de uma nação. Pelo contrário, eu só consigo enxergar nisso, jovens, profundas e poderosas, profundas e fortes, poderosas não, profundas e fortes armas que Satanás utiliza contra vocês, contra nós, povo de Deus. Então, queridos, o que Deus vem dizer aqui, que a prática de uma nação santa, a prática de um povo escolhido de Deus, olha aí o pensamento transformado, é isso que nós precisamos entender. E por isso somos chamados de um povo separado, porque um povo separado não se envolve com as coisas do inimigo. Por que povo separado? Porque muitas vezes, se você for conversar com alguém que não reconhece Jesus como Salvador, aí vai perguntar, eu já passei por isso muitas vezes, né? Vão perguntar assim, você não bebe? Não, eu não bebo. Por que você não bebe? Eu falo assim, olha, eu não bebo porque, primeiro, que eu gosto de atividade física e eu entendo que a bebida me atrapalha. E segundo, porque essa imagem da bebida, essa coisa de ficar bebendo com os amigos e fumando essas coisas, além de estragar a minha saúde, como eu já falei, elas trazem uma imagem que eu perco completamente a firmeza em dizer amanhã ou depois que eu sou um cristão, que eu sou um homem que serve ao Senhor. As pessoas não vão me levar a sério. As pessoas não vão me dar crédito. E eu estarei envergonhando o nome de Deus. Não é? Se eu começar a me relacionar desenfreadamente, de forma sexual, eu estarei envergonhando o nome de Deus. Todas essas coisas para o mundo são apreciáveis, são agradáveis. É você
é você gozar a alegria de viver a mocidade, a juventude, mas na verdade você está recebendo aplausos do inimigo, aplausos de Satanás. Porque uma nação santa, olha o que a palavra diz aqui, porque se o meu povo, como nós somos, um povo chamado por Jesus, se humilhar e me buscar. Essa é a primeira característica, um dos primeiros costumes de uma nação santa. Se humilhar e me buscar. Todos nós gostamos de ser reconhecidos pelos nossos feitos, né? Quando trabalhamos numa empresa, nós somos então reconhecidos pelo nosso bom trabalho com uma promoção. Os militares são reconhecidos com medalhas, com outras coisas mais. O atleta, quando ele é reconhecido pelo seu trabalho, pelo seu treino, ele chega à posição de campeão e recebe uma medalha. Mas o costume de uma nação santa é totalmente ao contrário. É nós reconhecermos que a nossa força não está em nós mesmos. É se humilhar e buscar ao Senhor. Buscar quem verdadeiramente é forte. Isso é pensamento transformado. Entendemos que nós estamos aqui no Brasil, somos brasileiros, mas na verdade nós servimos a um Deus. Nós somos um povo separado porque servimos a um Deus sobrenatural. Ele é o mais poderoso de todo o universo. Por isso somos um povo separado, porque não nos sujamos com as coisas do inimigo. Não nos sujamos com as coisas de Satanás. Pelo contrário, nós nos humilhamos e reconhecemos que Deus é o grandioso e todo-poderoso. Quando um povo se humilha, quando um povo reconhece a sua pequenez, o ato de se humilhar consiste em reconhecer a sua submissão. E olha o que acontece. Quando nos humilhamos, nós reconhecemos que Deus é o nosso Senhor. Nós reconhecemos que Jesus é o nosso Salvador. E reconhecemos que só há vida plena e a alegria de viver só é plena na presença de Deus. É por isso que nós vemos aí tantos jovens que não conseguem se encaixar na realidade que esta sociedade cria. Jovens tiram suas próprias vidas porque não conseguem se enquadrar nessas alegrias que o inimigo coloca como sendo o padrão de vida. Jovens, não se enganem. Pensamento transformado vai conduzir a nossa vida ao entendimento de que os costumes de uma nação santa, que crê que Jesus é o Salvador, é sim um povo que se humilha e reconhece que Ele é o Criador de todas as coisas. Deus é o grande eu sou. E que verdadeiramente o meu desejo é agradar o coração do Pai, porque estamos aqui de passagem. Não podemos nos contaminar com coisas passageiras que nos afastam daquele que está na eternidade nos aguardando e um dia vai nos chamar para estarmos com Ele. Se humilhar, reconhecer a nossa pequenez. Quando fazemos isso, reconhecemos que o nosso coração é para agradar o coração de Deus. Deixamos de viver para nós, porque no momento em que eu faço todas as coisas que esse mundo determina, eu estou vivendo para mim. Mas o meu desejo é viver para Deus. O desejo de um jovem transformado, que tem um pensamento e um entendimento transformado, um coração transformado. Ele deseja agradar o coração de Deus. Eu tinha muitos amigos, quando eu estava um período na minha mocidade afastado da igreja. Deus me resgatou rapidamente, graças ao nosso Deus. Ele me resgatou. Mas eu passei um tempo ali afastado. No momento em que eu voltei para a igreja, todos os meus amigos viraram as costas para mim. Olha que amigos bacanas, né? Ao invés de eles virem comigo, não, vamos lá, eu quero ver que Deus é esse que você serve, meu irmão. Mas não me abandonaram, sabe por quê? Porque jovens, seus amigos só querem você para acompanhá-los numa vida de pecado. Quando eles não conseguem ascender, no sentido de crescer, de subir, ao mesmo nível de um servo de Deus, que reconhece que essas coisas são pequeninas, o que ele faz? Ele tenta trazer você para baixo. E quando ele percebe que você não vai vir, ele te abandona. Nós temos que ter olhares altivos. Então, é se humilhar e buscar ao nosso Deus. E a palavra diz aqui também no versículo 14, que a prática de uma nação santa, de um povo chamado por Jesus, é orar. Orar, se eu perguntar assim, o que é orar? Vamos dizer, orar é falar com Deus. A resposta bate pronta é essa, orar é falar com Deus. Mas eu quero dizer para vocês que orar não é só falar com Deus. Orar é uma prática de uma nação santa. É um costume de uma nação santa.
se relacionar com Deus, oração individual, tratar com Deus as suas coisas, se derramar diante dele. Ele é o Criador. É nesse momento que você se humilha e busca por meio da oração. E a coletiva, porque a oração coletiva é aquela que faz com que o povo, como nação santa, se reúna e juntos estejamos orando. Então, oração individual e oração coletiva é uma prática, um costume do povo de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 10 diz: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Humilhar-se na presença do Pai, orar, não é? Todas essas coisas são costumes de uma nação santa. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz assim: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. E Tiago capítulo 5, versículo 16 diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Olha aí, nação santa, povo de Deus, em comunhão, uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode possuir eficácia a súplica do justo. E se converter dos seus maus caminhos. Quando ele diz assim, né, a última palavra ali que demonstra um costume do povo de Deus. Transformação de costumes. É nesse momento que o entendimento transformado percebe que os meus costumes deixam de ser os que uma sociedade pecaminosa determina, mas passam a ser aqueles costumes que agradam o coração de Deus. E aí sabe o que acontece? Os costumes de uma nação, geralmente de um povo, são representados por uma bandeira. Lembra que eu falei no início? Nós temos uma bandeira, nós somos brasileiros, temos uma bandeira, e essa bandeira então é adorada. Nós que somos nação santa, olhe bem para mim, o nosso símbolo, a nossa bandeira é a cruz, a rude cruz, aquela que Jesus Cristo foi pregada por mim e por você. Esse é o símbolo de uma nação santa. A cruz é que representa os costumes do povo de Deus. Uma nação que é chamada por Jesus, que tem os costumes de orar, de se humilhar e buscar a Deus, o Criador de todas as coisas, e se converter dos seus maus caminhos, abrir mão desses costumes tenebrosos, abrir mão desses costumes que só destroem vidas, famílias, abrir mão de todas essas coisas e passar então a ter uma vida transformada, um coração transformado, um pensamento transformado que venha agradar o coração de Deus. Esses então são os costumes e o símbolo de uma nação santa. Olha que bacana essa palavra, olha que legal o versículo 14 está dizendo para nós: jovens, recebam essa palavra. Somos um povo chamado por Jesus. Temos os costumes que agradam o coração de Deus. Que bom, louvado seja o nome do Senhor, queridos. Como é bom saber que somos um povo, uma nação santa, né? E por fim agora, finalizando o versículo 14, olha o que Deus diz. Primeiro vimos que somos um povo, que temos um nome, somos uma nação santa, chamados pelo nome de Jesus. Temos costumes, né? Quando ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e os costumes, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos. Olha o que Deus diz. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. A terceira característica que nós podemos tirar daqui do que Deus fala à sua nação, e que é uma característica de uma nação santa, que somos nós, que temos Jesus como nosso Salvador, é que nós somos um povo amado pelo Criador. Parece que é muito comum isso, mas não é. Se nós tirarmos pela nossa nação brasileira, nós somos um povo, muitas vezes, um povo sofrido. Nós somos um povo, muitas vezes, que não nos sentimos amados pela liderança do nosso país. Temos uma liderança que não ama o seu povo, muitas vezes. Temos uma liderança, muitas vezes, que tem o interesse de estar ali. Um interesse financeiro, um interesse político, um interesse de poder, enfim. Diversos podem ser os motivos e razões para estarem ali. Mas muitas vezes não conseguimos enxergar que estão ali por amor ao povo, amor à nação, amor em querer ver o país crescer. Mas quando se trata de nação santa, a palavra de Deus diz e mostra, Deus revela que nós somos amados pelo Pai. Podemos não nos sentir amados como nação brasileira. Podemos não nos sentir amados como nação americana,
povo chinês, enfim, diversas nações pelo mundo. Mas como nação santa, como igreja universal do Senhor, aquela que é a igreja invisível do povo verdadeiramente escolhido, aqueles que amam Jesus como Salvador, somos nós. Nós somos amados pelo Pai. E esse terceiro ponto, ele vem dizendo isso, não é? Muitas vezes temos a nossa dignidade roubada na nossa nação geográfica aqui na Terra. Mas essas coisas não acontecem em uma nação santa. Em uma nação santa as coisas são diferentes. Percebam que Deus ele faz exatamente a resposta daquilo que ele diz anteriormente. Primeiro ele diz que se o meu povo se humilhar e orar, e lá na frente ele diz, com relação a orar, ele responde, eu ouvirei dos céus. Deus é um Deus que ouve você. Talvez você necessite ser ouvido. Eu quero dizer para você que Deus, ele ouve você. Como costume de um povo de uma nação santa, ele diz que nós devemos nos humilhar e buscar ao Pai. E agora no final, ele responde aí dizendo que perdoarei os seus pecados. Deus, ele nos ama tanto, ele ama tanto esta nação santa que crê no seu Filho como Jesus, que crê no seu Filho como Salvador, que ele nos livra da morte eterna. E ainda que venhamos a errar, ele olha para nós não como um olhar punitivo, mas um olhar de amor incondicional, aquele amor que não vê condições. Nós muitas vezes, nesta nação geográfica, nós precisamos provar que amamos. Com Deus é diferente. Em uma nação santa, povo escolhido de Deus, o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, o Rei eterno, ele olha para nós com um amor incondicional. É aquele que não vê condições para amar. Ele simplesmente nos ama. Ainda que estejamos errando, ele espera apenas de nós que nós pratiquemos esse costume de uma nação santa, se humilhar e buscar. E então ele vem e perdoa os nossos pecados. E aí ele diz também que se nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, ou seja, se nós ao reconhecer Jesus como nosso Salvador, aquela mudança que existe em nossas vidas, aquela conversão, metanoia, né? Aquela coisa maravilhosa que existe em nossas vidas, olha o que ele diz aqui no final do versículo 14, eu sararei a sua terra. Sabe o que quer dizer sarar a sua terra? Não é só os seus costumes que são transformados. Deus restaura toda a sua vida, a sua casa, a sua família. Queridos, jovens, em nome de Jesus, a palavra de Deus ela é verdadeira. Aqui nós estamos observando e estamos abrindo a nossa mente, tratando a nossa cosmovisão por meio de um pensamento transformado de que você faz parte de uma nação santa, um povo escolhido de Deus. Você é chamado por um nome, você tem costumes e precisa exercer esses costumes. E aqui, como fim, como terceiro ponto, nós estamos vendo que Deus honra os costumes de uma nação santa. É o que ele estava dizendo para Salomão, para o povo. Se o povo fizer isso, eu venho com bênçãos. Nós, como nação santa, se honrarmos o nome de Jesus, se praticarmos e vivermos verdadeiramente como nação santa nos nossos costumes cristãos, aqui o terceiro ponto, se confirma em nossas vidas. Deus vem com provisão sobre nós. Ele diz aqui, sararei a sua terra. Queridos, muitas vezes os jovens se sentem perdidos, como eu já falei no segundo ponto. Perdidos, desorientados, não conseguem se encaixar nessa nação, não conseguem, e aí começam a cometer coisas e atitudes para serem aceitos. Enquanto que, na verdade, eu louvo a Deus quando eu vejo um jovem que sabe exatamente quem ele é. Eu vejo muitas vezes casais jovens que falam assim, e aí, como é que vocês estão? Eu sou professor de escola dominical de jovens. Eu amo meus jovens, nossa, e toda vez que eu começo a escola dominical, eu pergunto ponto alto, ponto baixo para todo mundo. Vai uma ideia aqui para os professores de escola dominical. Eu sempre pergunto ponto alto e ponto baixo. Eles falam ponto alto, coisas boas durante a semana, e ponto baixo. Por quê? Porque eu preciso saber da vida deles. E aí eu conheço
casais, eu conheço irmãos e irmãs que têm o desejo ali de casarem virgens, de se cuidar, de se preservar, não é? Eu louvo a Deus quando eu vejo jovens que verdadeiramente se separam, sabe? Desses costumes, dessa nação geográfica nossa aqui, e querem então agradar o nosso Pai, querem ter uma conduta e uma prática, costumes de uma nação santa, costumes que agradam o coração de Deus, e vivem uma vida de oração. Isso é agradável. Queridos, jovens, amados irmãos, o nosso maior desejo não é agradar pessoas que logo passarão. É bem certo que sim, nós estamos aqui para amar os nossos queridos, para servir os nossos irmãos, amar uns aos outros, não é isso que eu estou dizendo. Mas não abra mão de Deus, não abra mão de Deus para servir a homens, é isso que eu quero dizer. Não é prática de uma nação santa, não é prática de um povo escolhido de Deus. Deus quer governar a nossa vida, e Ele governa, nós querendo ou não, Ele governa as nossas vidas, e Ele faz isso por amor. Então, queridos, eu quero concluir esta palavra dizendo que muitas vezes nos orgulhamos de ser brasileiros, muitas vezes nos orgulhamos de viver num país como o Brasil, mas acima de tudo deve existir no seu coração e no meu coração o orgulho de sermos salvos, o orgulho de sermos um povo chamado por Jesus Cristo, um povo que pratica costumes que agradam o coração do Pai, porque Ele mesmo é quem vem com provisão sobre as nossas vidas em demonstração de amor. Isso é demonstração de quem tem um pensamento transformado, que entende qual a sua posição aqui na terra, que entende que esse mundo não pode fazer você sofrer, porque Deus, Ele está vendo tudo o que você está passando. Deus em momento nenhum deixou de governar a sua vida e a minha vida. Deus em momento nenhum deixou de governar a sua criação. Deus em momento nenhum deixou de sustentar a sua nação santa. Então, meus amados irmãos, tenhamos esse pensamento transformado. Coloque Deus em seus projetos. Eu concluo dizendo isso. Se você vai casar, uma visão, um pensamento transformado é esse. Este casamento é de Deus, e Ele me escolheu e escolheu a minha esposa para que nós juntos façamos esse projeto dar certo. Olha só, que pensamento diferente. Isso é um pensamento transformado. Eu posso chegar e falar assim, não, eu quero ser feliz. A minha esposa, não, eu também quero ser feliz. No momento em que eu vacilar, fizer alguma coisa que ela não gosta, ela vai ficar frustrada. Mas se nós olharmos, Deus, Tu és o dono desse casamento, e eu quero Te agradar. O Senhor conta comigo para que esta união dê certo. O Senhor conta comigo. O Senhor é o chefe dessa equipe aqui, dessa dupla. Então, na verdade, somos um trio. Olha só, isso é um pensamento transformado. É Deus. Esse pensamento você pode colocar em todas as áreas da sua vida. Então, queridos, nós somos uma nação santa. Temos um nome, temos costumes, temos um símbolo, a nossa bandeira é a cruz. E nós somos um povo que é amado pelo Pai. Queridos, sejam muito felizes. Sejam jovens alegres e felizes na presença de Deus. E que Deus, o nosso Deus, Criador de todas as coisas, sustente cada um de vocês. Traga a alegria de viver, a alegria de fazer parte de uma nação santa. Ninguém entra num país se não tiver autorização para entrar. O seu nome está no livro da vida. Esta é a autorização, é a chancela, é o reconhecimento de que você faz parte daquela nação e um dia você estará, todos nós estaremos lá adorando eternamente ao Criador de todas as coisas, o nosso Deus. Guarde essa palavra no seu coração, viva por meio dela e fiquem todos na paz. Um abraço enorme em todos. Bom, pessoal, agora para finalizar o nosso encontrão, nós vamos aos avisos e depois nós vamos cantar o hino, como já é de costume. A nossa oração é que essa mensagem ela fique guardada no coração de cada um de vocês, não somente essa mensagem, mas todo o trabalho que a gente realizou aqui esse ano, que possa ter servido para o crescimento de vocês, para o fortalecimento espiritual de cada um, e que o Senhor trabalhe no coração de cada um de vocês, que vocês possam ter os pensamentos e as emoções transformadas, que vocês queiram viver para o Senhor cada dia mais e que Ele faça parte de todos os seus planos. Amém?
Bom, muitos de vocês têm nos perguntado sobre a per capita e por isso nós trouxemos um videozinho aqui explicativo, mas se vocês ainda tiverem dúvidas é só procurar a gente, tá? E a gente vai disponibilizar esse vídeo lá no grupo dos líderes, então é só pedir para o seu presidente enviar para vocês também, caso queiram, tá bom? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Renata, atual tesoureira da Confederação Nacional de Mocidade, e vim aqui conversar com vocês rapidinho sobre a atual anuidade por contribuição individual, a antiga per capita, que vocês conhecem. A partir desse ano de 2019, a anuidade ela passa a ser 2% do salário mínimo. E é isso que eu quero explicar para vocês que vocês possam entender. Nesse ano de 2019, o salário mínimo já foi fixado em R$ 998. Então, a nossa anuidade para esse ano de 2019 vai ter um valor de R$ 19,96. Esse valor de porcentagem é interessante porque, a partir de agora, a nossa anuidade vai ter um reajuste anual a cada ano. A partir do momento em que o salário mínimo for reajustado, a nossa anuidade terá um pequeno reajuste também. Lembrando que o salário mínimo ele é apenas um parâmetro de cálculo e não um indexador. E isso vai nos ajudar para que possamos ter esse reajuste anual e não precisamos esperar mais o Congresso Nacional para recalcularmos esse valor. Olha bem, é interessante nós entendermos um pouquinho como que na Confederação Nacional é redistribuído esse valor arrecadado com a contribuição individual. Com todo o valor arrecadado anualmente pela contribuição individual, nós dividimos 40% desse valor são investidos em missões em todos os projetos missionários da Confederação Nacional de Mocidade. Isso inclui o PMF, que é o Projeto Missionário de Férias, e todos os outros projetos missionários, inclusive a Secretaria de Missões e os trabalhos propostos à Secretaria de Missões. Os outros 40% vão ser investidos na CE. A CE é a reunião da Comissão Executiva, feita com todos os presidentes sinodais. E é por isso que o seu presidente sinodal ele tem desconto ou muitas das vezes isenção na inscrição da CE. Isso é devido à fidelidade na contribuição individual. E uma outra coisa interessante, os outros 20% vão ser investidos no Congresso Nacional de 2022. O nosso objetivo é que o Congresso Nacional de 2022 ele seja muito barato. Para quê? Para que a gente possa ter o maior número de delegados representados no nosso Congresso. Então, você jovem presbiteriano, invista na mocidade presbiteriana. É interessante você saber também que a anuidade ela não vem só para o nacional. A anuidade ela é distribuída na federação e na sinodal também. E isso é muito importante, porque esse valor ele é redistribuído nessas três. 50% ele fica na sua federação. E isso é o que ajuda a sua federação a trabalhar ao longo de todo o ano. 25% vai para a sua sinodal. E a sua sinodal é com esse dinheiro que ela vai trabalhar e investir nos seus trabalhos e projetos ao longo do ano. E apenas com 25% que vem para a Confederação Nacional, nós conseguimos redistribuir com esse trabalho. Invista na mocidade presbiteriana. Nós contamos com você, jovem presbiteriano. E assim continuamos, alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor, unidos no trabalho. Tchau! E além disso, nós sabemos que muitos de vocês também estão com dúvidas em relação ao Congresso e eleições. Então, em breve, a nossa diretoria vai passar para vocês algumas instruções, algumas recomendações, tá? Então, fiquem ligados que daqui a pouquinho a gente vai vir com informações para vocês. Importa que